encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante desse altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Só de sua voz te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Adore. A quem irei se tua voz é vida? Tua presença é tão clara, tão forte como um sol. Sou feliz porque sei que vivo estás. Tudo que me resta é te amar. Ame o Senhor, te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Estenda suas mãos ao Senhor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas, com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isto para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Palavra da salvação. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo,
renovado em Jesus. Espírito Santo vem. Vem nos transformar, Senhor. Santo vem. Espírito Santo vem. Santo vem. Santo vem. Espírito de Deus. Amém. Quem puder se sentar, né? Infelizmente nem todo mundo vai poder se sentar. Gente, com certeza vocês já ouviram falar de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitar. Por que aceitar? Porque nós temos livre-arbítrio. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, mas só será o meu Senhor e o meu Salvador se eu o aceitar, se eu aceitar a sua oferta de salvação. Mas não sei se vocês já ouviram falar que nós também precisamos aceitar Jesus como nosso médico. Jesus não é somente o Senhor, o Salvador, não é somente o pastor, mas é também o nosso médico. Se nós tirássemos do Evangelho todas as passagens que falam de curas, de milagres, de prodígios realizados por Jesus, com certeza nós ficaríamos com poucas folhas. No Evangelho de Marcos, quase nada, porque a cura fez parte do ministério de Jesus e deve fazer parte do ministério da igreja. Por que a cura? Vamos ver um pouquinho, gente, como nesses dias também nós estamos buscando na palavra de Deus fundamentação para pedirmos a derrubada das muralhas, derrubada de algumas muralhas da nossa vida. Precisa a gente entender o porquê, né? Deus não faz nada que Ele não tenha prometido na sua palavra. Se Ele não prometeu na palavra, eu preciso então buscar de Deus se Ele quer ou não fazer aquilo por mim. Mas se estiver na palavra de Deus, se for uma promessa de Deus, então eu tenho que me apropriar, porque é aquilo que Ele quer para mim. Em primeiro lugar, gente, para a gente poder entender a cura, precisamos entender que a doença não é vontade de Deus. Ainda que ela exista, ainda que possamos ficar doentes, né? O padre que vinha aqui ficou doente, ainda que exista tantos tipos de doenças na terra, a doença não é vontade de Deus, ela não foi criada por Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, assim que Deus fez o ser humano, Ele disse assim: é muito bom. Ele foi criando diversas coisas da natureza. Para tudo Ele dizia: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando Ele criou o ser humano, aí Ele falou assim: isso é muito bom. O que significa muito bom? Não tinha doença, não tinha nenhum tipo de limitação, nada. Tudo isso entrou no mundo por causa do pecado. O pecado tem suas consequências. Na criação, no plano original de Deus, Ele não planejou a doença. E a doença, gente, não vai permanecer conosco para sempre. Se hoje é uma realidade que está perto de nós, às vezes uma gripe, resfriado, uma virose e doenças mais sérias, um dia nada disso vai existir. Quando Jesus voltar, Ele vai fazer com que nós voltemos ao plano original da criação. Aqui em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, um pouquinho antes de falar sobre a volta de Jesus, o apóstolo João diz: não haverá mais morte. Antes ele fala assim: Deus habitará com o seu povo. E aí ele diz assim: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. A criação será renovada e voltará à sua situação original. Nós voltaremos a viver com Deus. Lembra no início lá do livro, de Gênesis,
quando no final da tarde, uma maneira da Bíblia falar, Deus descia do céu e passeava com o ser humano pelo jardim do Éden, pelo paraíso, falando sobre a comunhão que eles tinham com Deus. E essa comunhão fazia com que eles fossem saudáveis, em todos os sentidos, espiritualmente, psiquicamente e fisicamente. Mas o que acontece às vezes quando uma criança desobedece à mãe? A mãe fala assim: filhinho, não saia na chuva. E a criança sai. Às vezes ela fica gripada, resfriada. Não é? Não põe o dedo aí na tomada. E a criança põe. Porque quando você fala com a criança, não faça, aí que ela faz, né? Não põe o dedo na tomada. Ela põe o dedo, leva um choque. É verdade? Principalmente, hoje mesmo, ir na rua, tinha uma mãe com uma menininha. Gente, a menininha fez assim na mão da mãe, quase que ela correu para o meio da avenida, onde o trânsito era intenso. Aí seria um grande desastre. É verdade? Porque os pais devem segurar os seus filhos. Os pais querem o melhor para os seus filhos. Mas se os filhos desobedecem os pais, vêm as consequências. Deus os criou para vivermos felizes, em harmonia com Ele, conosco mesmo, com os outros e com a natureza, saudáveis. Mas como uma criança teimosa, o ser humano tirou a mão da mão do pai, né? Deu aquele tranco, saiu correndo e trouxe um desastre. Mas Deus não desistiu de trazer o ser humano de novo para aquilo que foi no início. Não só uma vida saudável, mas uma vida em comunhão com Deus que vai nos manter saudáveis. Por isso que o livro de Apocalipse nos fala a respeito disso, né? As coisas velhas já passaram. Por isso que nós não devemos temer, gente, a volta de Jesus. Não é como se fosse um grande desastre. A palavra de Deus fala assim: olha, quando vocês virem sinais aqui e ali, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Não é? Que mundo maravilhoso seria se não houvesse doenças, hein? Não é verdade? Se não houvesse morte, se nós não tivéssemos violência, se nós não tivéssemos nada de ruim, seria maravilhoso. E eu sei que muitos tentam fazer um mundo assim, mas para nós seres humanos é impossível trazer o mundo à sua realidade original. Quem vai fazer isso é Cristo quando Ele voltar. Então nós estamos aguardando a sua volta, porque será a nossa libertação. E também desaparecerá da terra toda doença, ninguém mais vai ficar doente. Não é? Após a nossa ressurreição, ninguém vai ressuscitar doente. Ninguém mais vai ressuscitar com alguma limitação física. Ninguém, né? Se uma pessoa hoje é cega, ela não vai ressuscitar cega. Né? Se uma pessoa é surda, ela não vai ressuscitar surda. Eu penso até que se uma pessoa é feia, não vai ressuscitar feio. Não é? Não precisa nem gastar dinheiro com plástica, né? Espere a ressurreição. Eu acho que todos nós, se as coisas velhas já passaram, não é? Então nós vamos ser renovados, gente. Jesus tinha 33 anos quando morreu. Quando ele andava ali com os discípulos. Quando os discípulos viram Jesus, não o reconheceram. Ele estava renovado, estava lá cheio de sangue, nada, ele estava recomposto, não é? Uma plástica divina, né? Vamos ser recalchutados, vamos ser renovados pela graça de Deus e não teremos mais doenças, diz a palavra de Deus. Bem, se a doença não é vontade de Deus, e ela não é, o que é a vontade de Deus? A saúde. A saúde é a vontade de Deus. Gente, Deus quer nos curar. Deus quer nos curar. Eu nunca vi, se alguém já viu, por favor, me indique onde, né? Qual capítulo, qual versículo, porque eu nunca vi no Evangelho alguém que tenha chegado perto de Jesus, doente, e Jesus tenha dito: continue doente, porque Deus quer que você fique doente. Vocês já viram?
olha, continue doente, porque Deus quer desta maneira purificar você através da doença. Você vai pagar todos os seus pecados por causa da doença, não é? Você vai ser mais santo por causa da doença. Eu nunca vi. O contrário aparece nas Sagradas Escrituras. Gostaria de ler aqui para vocês, né? Se alguém trouxe a Bíblia, outro padre falou tanto, né? Então está aí. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3. 3 versículos. Gente, as pessoas conheciam lá no Antigo Testamento a grandeza de Deus. E se Deus é grande, Deus é poderoso. Alguma dúvida? Deus é poderoso. Quem aqui duvida que Deus pode todas as coisas? Quem aqui acredita que Deus pode todas as coisas? Levanta a sua mão. Tá. Deus pode nos curar. Quem acredita que Deus pode nos curar de toda e qualquer enfermidade? Quem acredita que Deus pode até ficar com a mão levantada, porque eu sei que vocês acreditam em tudo isso que eu estou falando. Acredito que Deus pode fazer o impossível. Nós sabemos que Ele pode. Gente, agora será que Ele quer? Hein? Que Ele pode, não há dúvidas. Mas Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer fazer o impossível para nós. Em relação à doença, olha o que aparece aqui no Evangelho. É a cura de um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Não tinha dúvida que Jesus podia. Se quiser. Ele só tinha dúvida se Jesus queria ou não. Sabe por quê, gente? Porque assim como nós, muitos pensavam que as doenças eram castigos de Deus. Muitos pensavam que a doença era um caminho para a purificação. Gente, não há dúvida nenhuma que uma pessoa que passa pela doença, passa pelo sofrimento, muitas vezes sai melhor dali. Sabe por quê? Que Deus transforma o mal em bem. Não é? Mas não é o fato de Deus transformar o mal em bem. Talvez muitas pessoas aqui já passaram pela doença, pelo sofrimento, para dizer: Padre, mas Deus purifica. Eu saí melhor, me tornei mais humilde, aprendi a ver que eu sou uma pessoa limitada, encontrei Deus na minha enfermidade. É verdade, gente. Eu também já vi muitas pessoas doentes que encontraram Deus na sua vida por causa da doença. Mas não é por causa disso que a doença é um bem. Simplesmente Deus transforma um mal em bem. Ela continua sendo um mal. Se não fosse assim, se não fosse um mal, nós não teríamos o direito de procurar médico, de tomar remédios. Se fosse algo querido por Deus, como é que nós nos colocaríamos entre a vontade de Deus, procurando médicos e remédios? Por que procuramos médico? Por que procuramos remédio? Por que procuramos tratamento? Porque no fundo sabemos que aquilo é um mal, e aquele mal tem que ser extirpado, aquele mal tem que ser tirado de dentro de nós, e nós vamos em busca, e temos que buscar, gente. Nós não podemos, não temos o direito de não buscar a nossa cura, não temos. Inclusive está no mandamento, não matar. Se uma pessoa está doente, aquela pessoa não quer se cuidar, não quer se tratar, ela está se matando. E é um pecado se matar. Então nós vamos atrás, nós temos que ir e vamos atrás porque é vontade de Deus. Não é? Sabemos disso que é vontade de Deus. E olha, a palavra de Deus fala isso aqui, olha. Diz aqui: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. A resposta de Jesus fala assim: eu não quero não. Hoje eu acordei de mau humor, hoje eu não estou a fim de curar ninguém, hoje eu estou de folga. De vez em quando Jesus curava no sábado, era o dia santo deles. Hoje eu não estou a fim mesmo de curar ninguém. Olha a resposta de Jesus, não foi isso. Olha como ele disse. Jesus estendeu a mão. Gente, ninguém tocava no leproso. Jesus estendeu a mão. Isso mostra a boa vontade de Deus. Estendeu a mão, tocou nele. Pois Jesus ficou até impuro,
Aquele que é a pureza ficou impuro por causa da lei de Israel, que ninguém podia tocar num leproso. Tocou nele e disse, olha que coisa linda, gente. Escute isso que eu estou falando. Olha que coisa linda. Sim, eu quero. Você está curado. Sim, eu quero. Você está curado. A vontade de Deus é nos curar. Jesus, quando veio revelar Deus, ele não veio revelar somente a glória de Deus, os anjos do céu, falou de tudo isso, mas ele veio falar também da vontade de Deus para nós e curar, saúde, bem-estar. É vontade de Deus, por isso que nós buscamos, está como um instinto dentro de nós. Não é? Sabe por que eu falo isso, gente? Porque infelizmente nós já tivemos pregações na igreja, eu sei que com toda boa vontade, inclusive muitos santos, não é? E eu sei que eu não sou melhor que nenhum santo e não quero dizer assim que eles erraram, porque às vezes estavam imbuídos da sua época, mas muitas vezes falavam do sofrimento, que era preciso buscar o sofrimento, a enfermidade como uma vontade de Deus, mas a Sagrada Escritura não fala que era a vontade de Deus. Não é? Não fala, não falava e não fala. Fala exatamente o contrário. Sim, eu quero. Fica curado. Gente, a cura, mais do que vontade de Deus, faz parte do plano da salvação. Não é? A cura fez parte do ministério de Jesus. E há quem ache que Jesus curava para atrair gente. É verdade que atraía muita gente. Não é? As multidões iam para ouvir a sua palavra e também para encontrar a cura. Quem é que não quer ser curado, não é verdade? Quem é que não quer recuperar a saúde? Quem é que não quer? Eu me lembro de uma pessoa, que nem posso citar o nome, que desdenhava o ministério de cura. Falava né, assim, com um tom de deboche da cura, né, os carismáticos fanáticos que só querem saber de cura, só correm atrás de cura, até que alguém da sua família ficou doente, saiu daqui, foi lá em Lorena, atrás da tia Laura, para buscar cura. Não é? Tem uma grande posição na nossa igreja, mas na hora que precisou foi atrás também. Por quê? Porque nós queremos saúde. E faz parte, gente, do ministério de Cristo. Ele não curava para atrair gente. Não foi para isso que ele curava. Ele curava para quê? Faltou no Evangelho, não sei se você tem aí o Evangelho outra vez, né? Está lá, Isaías disse. Vamos ver o que Isaías disse a respeito, né, do Evangelho de hoje, Mateus 8,17, estiver por aí. Não leio para vocês também, né? Tá fácil aqui de ler. Olha lá, olha o finalzinho, gente. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. O que ele disse? Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, né, no capítulo 2, versículo 24, ele vai dizer, graças às suas chagas nós fomos sarados. Gente, nós não podemos pensar em salvação somente como salvação da nossa alma, não é? Do nosso espírito, morar um dia no céu. Lógico que isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Essa carcaça nós vamos deixar. Deus pode curar, mas vai chegar uma hora que não tem mais jeito. Nós vamos ter que deixar a nossa carcaça aqui, não é? O apóstolo Paulo fala assim, o Senhor prepara para nós uma nova morada no céu, gloriosa, não mais decadente. Então vamos precisar deixar como a lagarta deixa o seu casulo para poder alçar voo. A ressurreição não pode trazer a carcaça velha, não é? Nós teremos um corpo novo. É bem verdade isso, gente, mas Jesus não quer que nós esperemos o céu para que Ele nos traga cura e outras bênçãos. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Um dia que Jesus foi à casa de Marta, de Maria, e falou da ressurreição, elas jogaram lá para a vida eterna. Eu sei, um dia
o meu irmão vai ressuscitar, todos nós. Jesus falou assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele não falou no futuro, mas no presente, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Gente, a cura é para agora. A bênção de Deus é para agora. É verdade que lá na eternidade teremos em plenitude, mas aqui nesse mundo o Senhor já tem uma porção de bênção, e esta porção de bênção inclui também a cura divina. Também faz parte da salvação. Não é só salvação da alma, nós não somos somente uma parte. Eu já falei para vocês, gente, nós não podemos pensar, não em alma, que a gente vai morrer, vai sair uma luzinha que nem um vagalume de dentro da gente e vai ficar por aí. Não é? Tem gente que fala assim, eu vi um morto. Como que era o morto? Era uma luzinha. Eu não quero ser a luzinha. Eu não quero que alguém me veja com uma luzinha andando para lá e para cá, um treco, né? Um lençol, pelo amor de Deus. Gente, nós somos, por isso que os mortos nem se mostram, nós somos um todo, corpo, mente e espírito, né? O catecismo da igreja falou de alma espiritual, quer dizer, a nossa alma, a nossa mente não vai morrer, será guardada pelo nosso espírito, mas São Paulo fala de corpo, mente e alma, não é? Corpo, soma, mente, psique e alma, pneuma. 3 partes, e essas partes todas estão incluídas na salvação. Seremos salvos no nosso espírito, sem dúvida nenhuma. Seremos salvos também na nossa mente será renovada, e é um processo que já começa agora, e seremos salvos no nosso corpo, mas também já somos. Gente, nós somos e seremos salvos. Fomos no passado. Quando nos apropriamos, a salvação vem até nós, mas a eternidade plenificará essa salvação. Somos, seremos salvos. Fomos curados, somos curados, seremos curados na eternidade. Mas hoje somos, e hoje nós estamos aqui, gente, nós não estamos na eternidade ainda, estamos aqui, e hoje o Senhor tem para nós, porque faz parte do seu ministério. Olha lá, Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Ele foi o nosso substituto, gente. No Antigo Testamento, não dá tempo de ler aqui, né? Não dá para fazer um estudo assim, mas no Antigo Testamento aparece a lista dos castigos daqueles que desobedecessem à lei de Deus. E tem doenças que eu nunca vi falar na minha vida, coisas terríveis, fala de furúnculo, de uma série de coisas assim, terríveis, de doenças, como castigo para aqueles que desobedeciam à lei. Mas quando Jesus veio, Ele tomou o nosso lugar, e na cruz Ele morreu a nossa morte, mas também ficou enfermo para curar as nossas enfermidades. Jesus nunca tinha ficado enfermo na sua vida. Gente, nunca, a palavra de Deus não fala que Jesus teve uma gripe sequer. Não fala, era um homem robusto. Tanto o artista aqui tentou representar aqui um Jesus forte. Eu não sei se Jesus era desse jeito, mas com certeza para carregar aquela cruz era um homem forte, aguentou, o que pouca gente aguentaria de castigo. Então era um homem robusto, era um homem forte, era um homem saudável. Mas quando estava na cruz ficou enfermo. Ficou enfermo. Sabe quando? Quando ele disse assim, tenho sede. Sabe por que ele falou isso? Que ele já estava começando a delirar por causa da febre. Não é? Foi todo chagado. E com certeza, gente, aquela chaga, olha, a gente machuca um dedinho, já dói. Às vezes tem gente que chega a vomitar, desculpa falar assim, quando machuca um pedacinho do corpo, passa mal, fica tonto, desmaiar. Não é verdade? Será que Jesus lá na cruz estava todo chagado e dando, ai que gostoso essas chagas? Lógico que não, estava sofrendo e ficou enfermo. Para quê? Ficou enfermo para poder levar as nossas enfermidades. Morreu a nossa morte, recebeu as nossas doenças, nossas chagas. E a palavra de Deus fala assim, graças a isso nós fomos curados. 1 Pedro 2,24. Faz parte do ministério de Cristo, faz parte, né? Não é para atrair gente que Jesus fazia isso. Gente, quais doenças Cristo nos curou? Quais? 3 tipos de doença. Primeira doença, a doença do pecado.
não é? A gente entende doença somente como uma dor de cabeça, não é? Uma coisa assim que a gente vê, não. Há 3 tipos de doenças em nós, podemos desenvolver. Primeira doença é a doença do pecado. E o apóstolo Paulo fala muito bem na carta aos Romanos, quando ele desenvolve a questão da salvação pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Ele fala assim: o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. É a morte. E é mesmo, não é? Quando a gente peca, gente, a gente fica sem graça de comparecer perto de Deus, fica triste, fica para baixo, às vezes deprimido. Não é verdade? E espiritualmente, a gente perde a comunhão com Deus dependendo do pecado, principalmente aqueles pecados que nós conhecemos como pecados mortais. E pode, gente, não é brincadeira não, pode roubar a nossa eternidade com Deus. Ou não é verdade? Deus nos deu livre-arbítrio, eu posso escolher viver longe dele para sempre. Pode roubar a minha intimidade com Deus, o pecado. Por isso que é uma coisa séria, a gente brinca com isso, tem música brincando com o pecado, tem novela, né, com tema de pecado, tem tanta coisa falando do pecado como se fosse uma coisa boba, uma coisa pitoresca, uma coisa assim, não é? Que não é uma coisa qualquer. Pecado é terrível, gente. Pecado, olha, é o câncer da alma, é a lepra da alma. Ela vai acabando com o nosso interior. Não é à toa que Jesus falou assim: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se ela vier perder a sua alma? A alma aqui no sentido de espírito. Não é sua vida interior, sua comunhão com Deus. E é o que o pecado faz, leva a nossa comunhão com Deus. Gente, por que tem gente que tem raiva de ouvir falar de Deus? Não sei se vocês conhecem, tem alguém na família de vocês assim. Você não pode falar de Deus. Falou que vem na igreja, a pessoa vira um bicho. Parece que vê um demônio nela. Ou não é verdade? Ela fica tomada assim de uma força estranha, não é? As veteranas falam assim: padre, dá até medo. Quando eu falo que vem na igreja, meu filho fica com o olho assim: padre, parece que está pegando fogo, uma cara de raiva. Por quê, gente? Que a pessoa, ela desenvolve isso. Sabe por quê? Que o pecado rouba a comunhão com Deus. E aí, o que acontece? É uma das provas que fecha o nosso coração para Deus, de tal maneira que a gente não fica nem indiferente, a gente fica com raiva de Deus e das coisas de Deus. Se opõe às coisas de Deus, com raiva. É o que o pecado faz, tira de tal maneira Deus de nós, que nos deixa tão vazios, que só a menção do nome de Deus já é suficiente para nos causar raiva. E olha o que diz aqui em Isaías 53:5, vou ler para vocês: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por nossas maldades, nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos, pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías 53:5. Aqui Isaías está falando a respeito do quê? Da enfermidade do pecado. Jesus curou a enfermidade do pecado. Gente, é verdade que nós temos ainda o pecado dentro de nós, mas todas as vezes que nós pedimos perdão, sabe como que antigamente se levava embora o pecado no Antigo Testamento? Era um único dia por ano, dia do Yom Kippur. Eles pegavam um bode, enchiam o bode de sangue, escrevia nos papéis um monte de pecado, colocava no bode e mandava o bode para o deserto para morrer, né? Lá no deserto. Dessa maneira apagar os pecados, faziam aspersão com sangue de animais, faziam um monte de rituais. Todos esses rituais simbolizam a nossa salvação. Mas após a vinda de Jesus, a sua morte na cruz por nós, é o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então nós estamos curados, gente. Quando pedimos perdão, é como se o sangue de Cristo, novamente, né? Cristo morreu uma só vez, derramou sangue uma só vez, mas é como se fosse que novamente ele estivesse na cruz derramando o seu sangue para nos salvar. Nós nos apropriamos do poder purificador do sangue de Cristo. É a cura das nossas enfermidades espirituais. Gente, também ação demoníaca. Ação demoníaca. O pecado, mas há também ação demoníaca.
E ela começa, e muitas vezes, produz falsas enfermidades. Existem as verdadeiras enfermidades, existem as enfermidades psicossomáticas, produzidas pela mente, mas existem enfermidades que são espirituais. Muitas vezes produzida pelo pecado. Um dos pecados que produz enfermidade espiritual é o pecado de não perdoar. Não perdoar. Uma vez orando com uma moça, já comentei isso, mas uma coisa que me gravou bastante, orando com uma moça, estava eu, Juninho, lá em Varginha, em Minas Gerais. E nós estávamos orando por uma moça lá, e num determinado, e essa moça ela sofria com como chama, dá no corpo, né? Uma alergia, vamos dizer assim, uma alergia. A alergia dela era como se fossem vergões pelo corpo. Ela era uma pessoa de uma pele muito clara, então aparecia bastante. Ela era cheia de vergões pelo corpo. E ela falou que ela tinha ido em diversos médicos, procurado especialistas, e ninguém conseguia resolver o problema dela. E daí disseram que ela fosse no retiro de carnaval, porque ia haver oração, né? E nós estávamos orando por ela, e orando, pedindo a Deus, né, que curasse, até que uma pessoa do grupo teve um discernimento, recebeu uma palavra de ciência, não é? E viu, a palavra na verdade foi uma imagem. Essa pessoa viu uma criança apanhando de vara de marmelo, né? De vara de marmelo. E falou assim para ela, falou assim, olha, e viu também que essa criança apanhava do seu pai, e que essa criança estava com muita raiva do pai, muita raiva do pai. Aí falou assim para ela, não falou da vara de marmelo, mas falou da raiva, né, do pai. Falou assim, você perdoa o seu pai? Você tem raiva do seu pai? Primeira coisa que ela falou assim, eu não. Mas quando ela falou eu não, o vergão aumentou mais ainda. Ficou mais vermelha do que estava. Eu não tenho raiva do meu pai. E aí nós fomos insistindo, até que ela disse assim, eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio. Aí ela foi ficando com raiva, né? Foi manifestando sentimentos. Eu tenho uma mágoa profunda. Quando eu era criança, um dia o meu pai me bateu muito, e nós não tínhamos falado da vara de marmelo. Meu pai me bateu muito com vara de marmelo, eu não tinha feito nada. Mas como eu era criança, eu era a filha mais velha, eu tinha que apanhar pelos outros também. Me bateu, eu fiquei toda marcada, eu fiquei sem sentar, sem deitar, com marcas por todo o corpo. Eu nunca consegui perdoar meu pai pela surra que ele me deu. Gente, aquilo estava se manifestando. Era uma doença psicossomática, vinha da mente dela, mas era também espiritual pela falta de perdão. E muitas vezes é a brecha que o inimigo precisa para entrar numa vida e prender uma pessoa na enfermidade. A palavra de Deus fala que um dia Jesus libertou uma mulher que era corcunda. A mulher era corcunda, aparece no Evangelho de São João, a mulher era corcunda, e Jesus curou essa mulher num sábado. Disseram assim, mas por que você cura em sábado? Sabe o que Jesus respondeu? Jesus falou assim, por que eu não posso libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantém presa? Se Jesus falou, gente, tem gente que fala assim, ah não, mas Jesus estava lá no seu tempo, que tudo era espírito. Verdade, havia um exagero, até hoje existe. Mas Jesus não era um bobo. Se ele falou sobre a ação de Satanás, é porque Satanás existe. Podemos atribuir tudo a ele, mas não podemos esquecer que ele age e pode trazer falsas enfermidades, isto é, enfermidades espirituais. Mas o sangue de Cristo liberta. Amém? Se eu clamo o sangue de Cristo, eu clamo o sangue de Cristo, ele liberta. Também uma vez em Jacareí, numa oração, fomos chamados para orar por uma pessoa. Chegamos lá, aquela pessoa estava bem, mas uma outra pessoa começou a ter umas manifestações esquisitas. E nós estávamos orando por aquela pessoa, e ficamos lá até 3 horas, 4 horas da madrugada, estávamos cansados, orando, falávamos o nome de Jesus, e aquela pessoa zombava, falava palavrão para nós, né? Fazia gestos obscenos, falava que não ia sair, nada. Até que num certo momento alguém teve um discernimento. A pessoa disse assim, não é? Ela está assim porque ela fez um pacto, uma consagração. E este pacto envolve comida. Ela comeu alguma coisa.
E aí nós começamos a louvar a Deus, e aquela pessoa começou a ficar mais nervosa ainda, mas num certo momento, né, usei da autoridade, era o único padre que estava ali, eu falei assim, em nome de Jesus Cristo, se existe alguma coisa que está prendendo essa moça, que ela seja liberta. Gente, ela começou a vomitar, e ela vomitou, eu nem vou falar por causa dos estômagos fracos, mas ela vomitava bebida, comida e uma série de coisas que ela tinha comido num centro espírita há mais de 5 anos atrás. Alguém vai falar, mas como que pode? Não fica no estômago de alguém. Com certeza não, gente, mas nós estamos falando de coisas espirituais. Então não vamos entender coisas espirituais como entendemos assim essas coisas que normais da vida da gente. Era uma manifestação da ação do maligno, uma doença espiritual. Aquela mulher estava doente do estômago há muitos anos, mas nada curou a não ser a oração de libertação. Não é? Bem, doenças psíquicas, emocionais, não é? Depressão, síndrome de pânico, loucura. Gente, no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, 6, né? Não vamos ler tudo por causa do tempo, diz assim, olha, Jesus foi até uma cidade, né? Chamado, me fugiu o nome agora, né? Mas era uma cidade assim, chamado Decápole, né? Havia uma cidade lá, e lá havia um homem biruta, totalmente biruta. Era um rapaz, e ele, olha o que diz a palavra, passava os dias e as noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito. Marcos 5, 6. Jesus libertou aquele homem de um espírito maligno, mas o que havia com aquele homem também era uma perturbação mental, né, com raiz espiritual, mas aquele homem estava espiritualmente, mentalmente enfermo, e através do poder de Cristo, ele foi liberto. Gente, às vezes tem pessoas que sofrem de loucura, de depressão, lógico que há muitos tipos de tratamento, eu vou falar isso no final, né? Estou querendo dizer que seja a única forma de Deus curar, seja através da oração. Deus tem muitas formas de curar, mas muitas pessoas são curadas de loucura, depressão e outras enfermidades psíquicas, emocionais, quando recebe o poder curativo de Deus através da oração da fé. Amém? Muitas pessoas, muitas, eu já ouvi muitos testemunhos aqui, pessoas falam assim, olha, eu estava com depressão, eu dormia na base de remédio, acordava na base de remédio, tinha remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar acordado. Dia inteiro remédio, dia inteiro, né? E às vezes vício em cima de vício para poder manter, mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui completamente liberto dessa depressão, da tristeza, do pânico, do medo, da vontade de suicídio. E as doenças físicas, né? Aí há diversas passagens, né? Diversas passagens. Então, gente, eu falei isso aqui para que a gente saiba o quê? Que o Senhor quer nos curar. Amém? Não tenha dúvidas. Padre, e se Jesus não me curar? Peça a si mesmo. Não é? Ninguém vai no médico achando assim, e se o médico não me curar? Bem, se não curou, não curou. Ou ele não sabe curar, não é? Não conhece o tratamento. Verdade que só na eternidade que nós vamos entender o porquê não ocorre algumas curas. Mas nós não vamos trabalhar aqui, gente, falar aqui das exceções, mas da regra. A regra é que o Senhor quer curar. Se ele não cura alguém por algum motivo, talvez seja para transformar aquele mal em bem. Ele não curou Lázaro, mas depois ressuscitou Lázaro. Para a glória de Deus, não foi lá curar, mas ressuscitou Lázaro. Por que algumas pessoas ficam enfermas? Não sei. Às vezes a gente vai orar pelas pessoas ficam enfermas, morrem. Por quê? Jesus não quer curar, não é vontade dele? É vontade. Continua acreditando que a palavra de Deus fala. Por que as pessoas não são curadas? Por que morrem? Às vezes tem gente que ora, pede para Deus, a pessoa não é curada. Não sei, gente. Por quê? Mas isso não compromete a vontade de Deus, não é? Então Deus tem um plano para aquela pessoa, mas a vontade dele é nos curar. Amém? Então vamos lá. Como alcançar a cura? Como alcançar a cura? Primeira coisa, gente, é preciso acolher a Cristo. O Salmo 22, 23, versículo 1, fala o quê? Quem sabe? Salmo 22. O Senhor é meu pastor. A gente fala assim,
Padre do céu, está me faltando tudo e eu deixo o Salmo 22 aberto para os mosquitos lerem lá na minha casa. E às vezes fazer suas sujeirinhas também em cima da minha Bíblia, né? Está até amarelada lá. Uma vez eu fui numa casa e pedi a Bíblia, né? Para fazer a bênção da casa. Gente, eu não conseguia virar a página. Sem brincadeira, estava no Salmo 22, mas aquilo que fazia muito tempo, poeira virou pedra. E puxava aquilo lá e não ia. Não é? Estava amarelado, não dava nem para ler mais o Salmo que estava lá, porque ficou, há muitos anos estava aberto naquilo lá, e a pessoa estava numa pindaíba enorme. Ah, mas não é mágico, gente. Não é abrir o Salmo, colocar o Salmo, gritar o nome de Jesus e pronto. Aqui fala, o Senhor é meu pastor, mas em primeiro lugar, o que vem? O Senhor, o pastor, aí nada me faltará. Primeiro ele tem que ser o Senhor da minha vida, e aí eu tenho que deixar ele dirigir a minha vida, para que ele não me deixe faltar nada. Gente, com certeza, se nós realmente tivéssemos Jesus, eu creio nisso profundamente, eu não vivo isso, digo para vocês, mas eu creio nisso profundamente, que se Jesus fosse verdadeiramente o Senhor da vida da gente, em tudo, e conduzisse a gente em tudo, não haveria enfermidade nesse mundo. Sabe por quê? Porque já aconteceu em Israel. Enquanto o povo de Israel andou na presença de Deus, fala lá, ninguém ficou enfermo durante o tempo, nem a roupa se gastou. Ah, padre, mas isso é um negócio muito mágico, muito fantástico. Nosso Deus não é mágico, ele não é, mas nosso Deus não é fantástico? Não é possível? Ele não multiplicou os pães, ele não fez prodígios, por que então ele não pode manter alguém saudável, completamente saudável? Não é? Eu creio que se Jesus tivesse todo senhorio, creio, né? Pode haver exceções, como sempre digo, a gente não, a respeito de Deus, nenhuma afirmativa é total, né? Mas, porque Deus é soberano, mas com certeza. Então, gente, primeiro acolher, né? O pastor cura as ovelhas, não é? Vocês conhecem a história do pastor, né? Da ovelhinha, ela vai andando, como ela é meio desobediente, daí ela sai fora do caminho, ela cai e fica as patinhas para cima. Aí o que o pastor tem que fazer com a ovelhinha? Tem que abaixar, pegar a ovelhinha, colocar a ovelhinha no pescoço, levar a ovelhinha e passar óleo nas feridas da ovelhinha. Mas o pastor cuida, o bom pastor cura as suas ovelhas. Gente, se Jesus for o Senhor e o pastor, ele vai nos curar também. Então, o primeiro passo para receber a cura não é pedir. O primeiro passo é entregar a vida para Jesus e deixar ele ser pastor. Amém? Segundo passo. Pode aplaudir mais Jesus, que eu tomo água, né? Segundo passo, a fé. A fé. Gente, a fé é o modo usual de Deus agir. Deus age também por conta da sua misericórdia. Não é? Muitas vezes a pessoa não tem fé e recebe a graça de Deus porque ele é misericordioso. Mas a fé é o caminho, não é? E o que é fé? Eu vou ler aqui uma definição que eu coloquei aqui. Fé é crer que Deus fará o que sabemos que ele tem dito na sua palavra que faria. Deus fará aquilo que ele diz na sua palavra que faria. Como é que a fé vem? Como é que a fé vem, gente? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Nós temos a fé como uma semente dentro de nós, né? A teologia católica fala que no batismo recebemos a fé. Mas a fé precisa desenvolver. Não adianta ter uma semente que não serve para nada. Jesus fala que as coisas têm que dar fruto. Então a fé tem que se desenvolver. E como é que desenvolve a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço. Por que eu tenho que ouvir a palavra, ler a palavra? Para eu conhecer, gente, as promessas de Deus. Olha o que Jesus fala a respeito da fé. Marcos 11, 23. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, então isso será feito. Não é? Mas como que eu vou ter fé se eu não sei? Tem gente falando bobagem, gente. Que Deus falou que Deus nunca falou. Não é? Que Deus falou que Deus nunca falou.
Por que às vezes nós falamos bobagem? Porque não conhecemos a palavra, não estudamos a palavra, não ouvimos a palavra, não prestamos atenção. Eu falo assim, às vezes no momento da palavra, tem um monte de gente que fica zanzando, parece que dá vontade no banheiro, não sei o que é, não é? Fica zanzando, fica preocupado com outras coisas. É que nem, eu já falei isso, que nem num avião, né? Está lá. O avião está partindo e está a aeromoça falando. Olha, debaixo do banco tem isso, vai cair uma massa. E ninguém está nem aí, está lendo revista, está nem preocupado. Tudo bem, nós nem vamos precisar disso, o avião não cair, se o avião cair. Quem é que vai se salvar? Só quem ouviu e sabe. Quem não sabe onde está, salva a vida. Quem não sabe o que fazer com a máscara quando ela cair. Quem não sabe onde está a porta de emergência, vai morrer se cair na água, vai ficar lá dentro. Mas quem ouviu é que se salva. Gente, precisamos ouvir a palavra, saber quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Não é? A fé vem pelo ouvir. Agora, não adianta somente ouvir. Jesus fala assim, ouvir e falar. Então é o agir, Mateus 9, 6. Ali Jesus cura um paralítico. E sabe o que ele fala para o paralítico? Levante-se. Bem, o paralítico não estava curado ainda, hein? Continuava paralítico. Ele não curou primeiro. Falou assim, agora você levanta. Não. Primeiro ele falou para ele, levante-se, não é? Pegue a sua... Gente, o homem era paralítico. Em vez de Jesus curar ele antes, falou assim, ó, levanta, pega a cama e anda. Se ele não obedecesse, ele estaria lá até hoje. Estaria o ossinho dele lá, mas o ossinho deitado na cama, né? Vá para casa, ele falou. Então tem que agir, crer. Fale de acordo com a fé que tem. Age de acordo com a fé que tem. Não olhe para os sintomas das enfermidades. Não olhe para a circunstância dos problemas. Por que muita gente não recebe nada, gente? Porque não acredita. A pessoa está aqui, né? Está aqui na oração, está aqui, que maravilha. Aí quando chega lá na porta, fala assim, e aí, o que aconteceu comigo? Não aconteceu nada, não senti nada. Mas a palavra de Deus não fala que é para sentir, fala que é para crer. É ou não é verdade? Eu não senti nada, eu vou voltar lá na sacristia para o padre fazer uma bênção especial para mim. Falta de fé. Porque eu não consigo acreditar que é Jesus quem cura. Ontem eu achei muito bacana o que o padre fez aqui. Ontem, acho que foi ontem. Mas que o padre fez, que ele fala assim, vamos pedir para Jesus expulsar o demônio. Fala assim, em nome de Jesus, sai demônio. Aí ele falou assim, já saiu. Não ficou com história, já saiu. É verdade, gente. Se a gente crê, os discípulos ficaram lá berrando, gritando e não conseguiram nada. Jesus com uma palavrinha, ó, vai embora, estou mandando. Ele ia, não é? Falava para o doente, fica curado. Ele ficava, não ficava lá, Jesus não ficava o dia inteiro. A gente fica pela falta de fé, por isso que a gente pede muito. Mas Jesus não pedia muito não, Jesus dava a ordem e as pessoas recebiam, né? As pessoas recebiam. Então a gente tem que aprender, gente, a agir na fé, ouvir a palavra, ouve a oração. Agora eu tomo posse e começo a agir. As circunstâncias continuam do mesmo jeito, pior ainda. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Pedro, enquanto olhava para Jesus, andou por cima das águas. A partir do momento que ele olhou para cima, estava escuro. Do lado, um vento tentando derrubar. Olhou para baixo, era água. Pensou, opa, um homem não anda por cima das águas. Começou a afogar. Afogar. Só se salvou porque gritou, Jesus salve. Jesus falou, oh meu Deus do céu, né? Até quando? Um dia ele falou, até quando tem que aguentar essa gentalha? Pegou, bem, Pedro. Você não estava, meu homem, andando por cima da água. Se um homem não anda por cima da água, um homem não dá um passo, você andou um pouco. Por que não continuou? Por que não continuou? Porque não olhou para Jesus. Olhou para o escuro, para o vento e para as águas que estavam revoltas. Olhou para a circunstância e afogou. Gente, por que a gente se afoga muitas vezes nos problemas da gente? Porque a gente não olha para Jesus, olha para as circunstâncias. Olha para Jesus. Olha para a enfermidade, não olha para o problema. Olha para Jesus, entrega para Jesus. A vida da gente está nas mãos dele. Padre, mas se não acontecer do jeito que eu quero, confie em Deus. Deus sabe que é melhor e vai fazer o melhor. Entregue. É difícil, gente. Sei que é mais fácil falar que entregar, talvez, né? Se eu tivesse numa situação, não tivesse. Mas mesmo que um dia eu não haja assim,
é o que é verdade. Não é a minha verdade, mas é a verdade de Cristo. Se a gente olhar para Ele, confiar nele, por isso que Jesus falou, crê somente, crê somente. Amém? Crê somente. Gente, como Deus cura? Estou terminando, tá? Estou chegando aqui no finalzinho. Como que Deus cura? De duas maneiras. Em primeiro lugar, através da cura divina. Deus pode curar. Não é? Deus pode curar quem Ele quiser. Ele não precisa de remédio, Ele não precisa de médicos, Ele não precisa de hospitais, Ele não precisa de nada para curar quem Ele quer, sem dúvida nenhuma. Agora, gente, também é verdade que Deus dá ciência para o homem. Tem muita gente que, em nome da cura, não busca ciência, não busca o tratamento médico, não busca o remédio. A pessoa fala assim, eu vou confiar somente em Deus. Mas confiar em Deus, muitas vezes também é confiar na ciência que Deus deu ao homem, que não é perfeita, que não pode todas as coisas. Olha, estamos aí no século 21 e muitas doenças não tem nem explicação até o dia de hoje. Mas Deus muitas vezes usa o médico, por isso que em Eclesiastes fala, honra o médico, porque foi Deus que o criou. Deus não precisa do médico para curar, mas Deus muitas vezes cura através do médico, através dos remédios, através dos tratamentos. É ou não é? Então nós não podemos, em nome da cura, desprezar. Gente, a pessoa pode até morrer. Ela fica assim, né, mas eu estou esperando que Jesus me cure. E às vezes Jesus põe o tratamento do lado dela. Ela não usa o tratamento esperando o milagre. Mas Deus não quer fazer a cura de maneira milagrosa, no sentido assim, sobrenatural. Deus quer fazer a cura através do médico. E a pessoa deixa passar a oportunidade, morre, aí chega no céu e fala para Jesus que pobre não tem sorte. Está vendo? Pobre não tem sorte. Não é. É porque desprezou a palavra de Deus, desprezou também a ciência que Deus deu ao mundo, não é? Forma das pessoas servirem umas outras, o médico, profissionais da saúde, né? Médico, psicólogo, psiquiatra. Lógico, né? Tem que tomar cuidado com algumas coisas. Não é tudo que a gente vai buscar em nome de cura também. Mas Deus usa. E, gente, e agora, para encerrar, a igreja, ela tem o ministério de cura. Gente, olha, eu creio que não tem coisa pior que o demônio tenha colocado na igreja, a não ser a ideia de que tudo é naturalzinho. E Deus foi colocado dentro de um cercadinho. Deus não cura, Deus não fala, Deus não se manifesta, Deus não faz nada. Uma coisa seca, uma coisa morta. Como não? Como não? Se Jesus disse em Marcos 16, 18, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E termina no versículo 20 dizendo, e o Senhor ajudava, e por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. No início da igreja, ninguém tinha dúvidas que Jesus queria curar através da igreja. Ninguém tinha dúvida do ministério da igreja. Hoje se tem dúvida, se duvida que Jesus possa curar alguém através da oração da igreja. Não é só a oração de um padre, de uma pessoa especial. A oração da igreja, gente, muita gente vem procurar a oração. Eu faço oração, mas eu vejo que a hora que nós estamos reunidos aqui nas quintas-feiras, nas sextas-feiras, é o horário especial. A igreja está reunida e naquele momento a igreja usa o ministério de Cristo. Cristo se manifesta na igreja para curar, para libertar. Gente, a nossa fé não é somente doutrina, a nossa fé não é somente credo, a nossa fé não é somente rituais, a nossa fé é viva. Nós adoramos um Deus vivo. Jesus falou, eu estou com vocês. Aleluia, eu estou com vocês. Eu estou com vocês até o final, quer dizer, em todos os momentos. E no dia de Ano Novo está lá, não é? Para se falar depois da comunhão, antes da comunhão. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Hebreus. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. No passado ele curou? Curou. Hoje ele pode curar? Pode. No futuro, se a humanidade ficar por aqui, ele vai curar? É isso que nós temos que acreditar e buscar. Gente, é verdade. Não devemos buscar somente a cura do Senhor. Nós buscamos o Senhor. Primeiro vem, guarde isso.
né? Depois, se alguém quiser, vai estar tudo gravado que foi falado essa semana, né? Quiser, adquira o CD, mas guarde isso que eu vou falar. Salmo 22, ninguém vai esquecer. Salmo 22, 1. Chave aqui para a gente, apesar de ter citado muitas coisas. No Salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada. Então, para que Deus possa agir na nossa vida, Ele tem que ser o Senhor, o pastor, depois Ele cuida de nós. Eu não estou dizendo que a gente tem que só buscar cura e esquecer do Senhor. Aí eu vou lá para buscar uma curazinha, depois que Jesus curar, eu não quero nem saber dele, eu vou voltar para a minha vida, para Gandaia. Jesus não vai curar ninguém para Gandaia. Ele curou a sogra de Pedro para que a sogra de Pedro pudesse servir. Se você quer receber cura, libertação, restauração para a sua vida, receba, Deus tem, mas para você servir melhor a Deus, ser mais útil para Deus, Deus quer você, me quer, nos quer, com saúde, gente. Para quê? Não para simplesmente a gente viver e depois morrer, que é o que vai acontecer se Jesus não voltar antes, mas Deus nos quer com saúde para que nós possamos servi-lo. Se você tiver o desejo de deixar Jesus ser o Senhor, o pastor, tiver o desejo de servir a Deus, servir a igreja de Deus, eu tenho certeza que a mão de Deus vai ser colocada sobre a sua vida para que você seja curado. Amém? Vamos ficar em pé. Então vamos pedir agora, vamos cantar, e vamos pedir agora nesse momento que o Senhor nos cure. Aí, gente, quando nós fizermos a procissão do Santíssimo, cada padre vai estar aqui um dia e vai dirigir de um jeito. Mas hoje eu gostaria, sinto no meu coração que deve ser assim. Nós vamos fazer agora a oração pedindo a cura. Depois nós vamos fazer a procissão do Santíssimo. Não peça mais. Só louve. A hora que o Senhor passar, lembra do leproso que voltou para agradecer? A gente só pede, não volta nunca para agradecer. A hora que passar, só cante, só louve, só glorifique o Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. O Senhor te sara, Yahvé Rafa, ou Rafael, Deus é curador, Deus cura. E Ele está aqui nesta noite. Não por causa do que eu falei, não por causa dessa semana, que é especial, é bem verdade, mas por causa da promessa dEle. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E o Senhor não está só de longe nos olhando, está perto de nós. Assim como Ele tocou no leproso, Ele também hoje estende as mãos para nós, para nos tocar. Coloca a mão no seu coração. Se você tem uma enfermidade física, coloca a mão nesta enfermidade, se for possível. Se é uma enfermidade espiritual, preciso de conversão. Eu creio que é o testemunho mais bonito que existe quando uma pessoa fala: me converti e voltei para Deus. Talvez uma enfermidade psíquica, depressão. Acho que tem muita gente aqui com depressão, síndrome de pânico, perturbação mental. Tem hora que sua cabeça não sabe nem o que está falando, o que está fazendo. Às vezes faz coisas e se arrepende depois. Perturbação mental. Ou se não, enfermidades físicas. Por piores que elas sejam, para Deus nada é impossível. Vamos cantar enquanto nós vamos entregando. Eu gostaria que você entregasse agora, ao pedir o Espírito Santo, entregasse a sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, fala assim: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Quero que o Senhor tome conta da minha vida, que o Senhor conduza a minha vida. E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. E nada me faltará, Senhor. O Senhor me dará o acréscimo. Vai orando. Para Deus nada é impossível. Vai orando, vai cantando, Espírito. Espírito Santo de Deus. Você pode nos curar, vem Espírito. Espírito Santo de Deus, vem nos controlar com a tua presença, Senhor.
vem controlar todo o meu ser. Se entrega ao Senhor, deixa Ele dirigir. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Sinta o toque do Senhor. Espírito Santo de Deus, Clama ao Senhor. Espírito Santo de Deus. Você ouviu a palavra? A fé vem pelo ouvir a palavra, que vem a nós pela pregação, diz o apóstolo Paulo. Então você agora com certeza tem fé no seu coração. Eu vou fazer uma oração. Em mim não reside nenhum poder, nenhum. Não tenho dom de cura, não tenho nada. A única coisa que eu acredito que Jesus está aqui e pode nos curar. E se você acreditar também, o poder dele vai se manifestar na sua vida. Né? Não dependa da minha fé, não dependa do padre. É você, né? Essa união aqui que faz com que o Senhor manifeste a sua glória entre nós. Feche seus olhos, onde você estiver. Onde você estiver. Talvez você não esteja me vendo, mas não importa. Ó Pai querido, Deus de bondade, muito obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ouvir, onde o Senhor fala que o Teu plano original é que nós sejamos saudáveis, e que o Senhor enviou Jesus Cristo, Senhor, para nos trazer saúde, e que o Senhor um dia fará com que toda a raça humana não tenha mais doença, nem dor, que ninguém mais morra. Mas sabemos também, ó Pai, que hoje os Teus ouvidos estão abertos, as Tuas mãos estão estendidas para nos tocar, para ouvir nossa oração. E eu peço, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Ele que nos dá vitória, Ele que nos dá saúde, foi graças à Sua paixão, Sua morte e ressurreição que nós fomos curados. Portanto, em nome de Jesus Cristo, toca, meu Deus, em todos os enfermos que estão aqui. Toca em primeiro lugar nos enfermos do Espírito, aqueles que estão afastados de Deus, vivendo nos vícios, vivendo uma vida de pecado, até mesmo com raiva de Deus, que não buscam a Deus há muito tempo, estão aqui hoje, mas não buscam a Deus. Senhor, toca agora, liberta agora, Deus, todos aqueles que estão afastados do Senhor. Verdade que o Senhor dá o livre-arbítrio, mas eu peço, Deus, que o Senhor toque profundamente nos corações agora e leve muitos à conversão. Que esta noite seja uma noite de cura espiritual, seja uma noite, Senhor, de conversão para muitos, de volta para o Senhor, porque o Senhor é a cura, o Senhor é a alegria, é a paz, é o sentido da vida, é o sentido para a vida. Senhor, cura espiritualmente, Senhor. E se ainda falta você entregar sua vida para Jesus, renunciar ao pecado, renunciar às obras do demônio, às obras das trevas, renuncie. Fala assim: Jesus, entra como meu Senhor, como meu Salvador, cura minha alma, estou afastado, estou nos vícios, estou longe do Senhor, mas quero estar perto, não estou sentindo, Senhor, mas eu sei que o Senhor está aqui. Manifesta o Teu poder na minha vida. Clama ao Senhor por libertação espiritual, clama ao Senhor por salvação do seu espírito. Não adianta ganhar o mundo inteiro, não adianta estar curado fisicamente se não tiver o espírito salvo. Então, ora agora, peça ao Senhor a cura do seu espírito. Entra, Jesus, nos corações, Senhor. Transforma a vida das pessoas que estão aqui
começar pela minha vida, Senhor. Traz agora restauração espiritual, traz agora renovação espiritual, traz agora, Senhor, libertação de todo o pecado, de todo o mal, Senhor. Faz a tua obra, Deus, na vida das pessoas que esperam, que confiam no Senhor, que estão clamando, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nesta noite nós estamos invocando o teu nome, que é sobre todo nome, Jesus. Teu nome poderoso, teu nome que faz cair as muralhas, que as muralhas, Senhor, de um coração fechado, de um espírito que está longe do Senhor, caia por terra, e o Senhor manifeste, ó Deus, na vida do teu povo nesta noite, libertação e cura espiritual, Senhor, em teu nome mesmo, Jesus. Nós te pedimos, haja cura, haja cura espiritual, que as pessoas nasçam de novo, nasçam para o teu reino, tenham agora o seu espírito renovado, nasçam para uma vida nova, Senhor. Eu profetizo nesta noite, Deus, restauração de vidas, eu profetizo salvação, eu profetizo, Senhor, libertação de vícios, profetizo agora que toda ação do mal, e repreendo agora todo espírito maligno que tem prendido, que tem amarrado, que tem agora colocado em cadeias muitas pessoas para que não chegue até Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito maligno deixe essas pessoas e elas fiquem livres para entregar a sua vida para Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, haja vitória na vida espiritual, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Deus. Ori que inicia barará siria cantarás. Ori clamassiria dori cantarabashirias. Alabarradori cantarás. Opera, Deus, com poder na vida do teu povo, Senhor, nesta noite. Traz cura, traz libertação para o teu povo, Deus, espiritual. Aleluia. É para que não fique nenhuma dúvida. Levante a sua mão. Levante a sua mão. E diga assim comigo, se você realmente quiser entregar o seu coração para Jesus. Gente, essa é a maior bênção que nós vamos receber, não é? E a salvação, ela já é um presente nosso, mas nós temos que recebê-la para a gente poder usar a salvação. Então diga assim comigo: eu fale o seu nome, recebo nesta noite a Jesus Cristo como meu Senhor. Entrego a Ele toda a minha vida. Entra no meu coração, Jesus, e seja o meu Salvador, o meu pastor e o meu médico. E eu sei que nada me faltará. Sabe o que diz a palavra de Deus em Romanos 10, 9? Diz assim: se confessares com a boca que Jesus é o Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Gente, essa confissão não é uma coisa qualquer, será salvo. Amém? Aleluia. Então tome posse dessa sua salvação. Se você tinha dúvida, vem alguém pergunta para a gente: você está salvo? Eu vou morrer para ver. Não precisa morrer para ver. Salvação é agora, não é? Você só vai viver a salvação lá na eternidade, mas ela já começa agora. E agora vamos pedir, coloca a mão na sua cabeça, que todos nós precisamos também de cura, não é? Coloca uma mão, se for possível, uma mão na cabeça e outra no coração. É a cura da mente, a cura psíquica e a cura das emoções. Talvez muitas pessoas que estão aqui nesta noite estão com as emoções perturbadas, não é? Sentimentos de autopiedade, complexo de inferioridade, pessoas que trazem traumas, não é? Desde a infância, a vida não anda porque na infância aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é? Recebeu apelido, foi abusado, abusada, porque isso, porque aquilo. Jesus, eu peço nesta noite que o Senhor liberte todas as pessoas que estão aqui, ó Deus,
e que trazem doenças emocionais e psíquicas, depressão, síndrome de pânico, medos, fobias, complexos, traumas, pessoas que têm a vida paralisada, Senhor, não vão nem para frente nem para trás, com as emoções doentes, que não conseguem mais viver o momento presente, porque foram machucadas, usadas no seu passado, foram decepcionadas, e hoje, Senhor, vivem como vítimas da vida. Mas por favor, Senhor, liberta, Jesus. Nós não somos vítimas, não podemos ser vítimas, não queremos mais ser vítimas, não queremos alcançar a atenção das pessoas com reclamações, tendo autopiedade, mas queremos libertação, Senhor. Liberta, Senhor, as pessoas das mais diversas enfermidades psíquicas, das mais diversas enfermidades emocionais. Se você tiver ciência de alguma doença emocional que você tem, de algum complexo, diga para Jesus: Jesus, me cura desse complexo. Se você é aquela pessoa assim, doída por tudo, se você é aquela pessoa assim que acha que sempre os outros são superiores, tem até a vida travada, não consegue se relacionar, porque não se acham no mesmo patamar, entrega para Jesus. Jesus quer te curar. Nós não somos mais nem menos do que ninguém, mas somos filhos de Deus, amados. O nosso valor é conferido por Deus, porque somos criaturas dele, filhos dele. Vai entregando para Jesus. Tem alguma doença mental, pessoas que têm perturbação mental, não é? Perturbação, maus pensamentos, às vezes pessoas que têm, às vezes ouvem vozes, nem sempre é espiritual isso, às vezes é mental mesmo, mas muitas vezes é espiritual também. Vai entregando para Jesus. Suas emoções precisam ser sadias. Ninguém vive ouvindo voz, ninguém vive vendo vultos, ninguém vive tendo imagens o tempo todo. Isso é perturbação mental, muitas vezes espiritual também. Fica livre agora, em nome de Jesus. Tenha vitória agora, em nome de Jesus Cristo, sobre toda doença, sobre todo espírito maligno, sobre toda enfermidade da mente, enfermidade emocional. Ó Deus, o Senhor sabe o que os teus filhos têm, o Senhor sabe quais são as enfermidades emocionais, psíquicas que os teus filhos trazem nesta noite, Deus, mas a tua mão poderosa está sobre eles, e eu tenho certeza, e já profetizo, Senhor, libertação das emoções e também da parte psíquica dessas pessoas que esperam e confiam no Senhor, em nome de Jesus. Então diga assim comigo: em nome de Jesus, eu declaro que as minhas emoções são sadias e que a minha mente também é sadia. E a partir de hoje, eu quero viver uma vida liberta. Tomo posse de toda a bênção e de toda a cura na minha área emocional e psíquica. Amém. E agora, gente, a cura, né, das nossas enfermidades, sejam elas quais forem. A Bíblia divide doença e enfermidade. Não é? Uma vez eu vi uma explicação que doença é uma coisa que pode passar, que enfermidade é uma coisa mais permanente. Não é? E essas duas coisas existem mesmo. Às vezes a gente tem um resfriado, mas às vezes pode ter uma doença terrível dentro do corpo da gente. O Senhor pode curar tanto uma coisa como a outra. Às vezes até fazer milagre. Então, se você tem então uma enfermidade, agora coloca a mão sobre a sua enfermidade. Pai querido, Deus de amor, o Senhor se apresenta a nós como pastor e diz que nada nos faltará. Nós te recebemos hoje, Pai, e ao teu Filho Jesus Cristo e ao teu Espírito Santo em nosso coração. E sabemos que agora o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Também não nos faltará saúde. E eu peço, Deus, que nesse momento
juntamente com todos esses irmãos que estão aqui, essa multidão, Senhor, que veio te buscar nesta noite. Que haja, meu Deus, cura física. Senhor, toca o teu povo da raiz dos cabelos até a planta dos pés, ossos, pele, órgãos internos. Toca, Jesus, sangue, músculos. Toca, Jesus, coluna, olhos, ouvidos, nariz, boca, doenças em partes íntimas, doença nos ossos. Toca, Senhor, cura. Senhor, que nenhuma doença permaneça nos teus filhos, para que eles possam testemunhar que o Senhor é um Deus vivo e está no meio de nós como Deus que cura e liberta. Envolve o teu povo no teu poder curativo. Faz voltar, Senhor, a condição original de pessoas saudáveis. Que hoje mesmo as coisas velhas passem, as enfermidades desapareçam. Em nome de Jesus, repreendo agora toda enfermidade física, também falsas enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão de graça, meu Deus. Coloca a tua mão de cura. Coloca a tua mão de libertação. Coloca a tua mão de restauração. Coloca a tua mão, Senhor, sobre o teu povo e traz saúde para o teu povo. Em nome de Jesus. E diga assim: eu creio que a mão de Deus me tocou e curou todas as minhas enfermidades. Não quero olhar para os sintomas, mas sim para a palavra que diz em 1 Pedro 2, 24, que pelas chagas de Jesus eu fui curado. Eu tomo posse disso nesta noite. Amém. E agora eu gostaria também de abençoar, não é? De abençoar. Peço também ao Padre Bernardo, aos diáconos, estendo as mãos. Todas as pessoas que estão passando por tratamento médico. Pessoas que estão passando tratamento médico, tomando remédios. Não é? Para que Deus abençoe o seu médico. Dê a ele sabedoria. Às vezes alguns médicos estão lutando aí para descobrir algumas enfermidades. Não é? Exames que às vezes nem dão nada. Ou foge do conhecimento do seu médico. Que Deus abençoe seu médico. Que Deus abençoe cirurgia que talvez você tenha que fazer. Deus abençoe a recuperação da sua cirurgia. Deus abençoe seus remédios. Tudo se torne agora graça nas mãos de Deus. Deus Todo-Poderoso abençoa todos os médicos, os que estão aqui presentes e também aqueles que cuidam desses filhos e filhas. Foi o Senhor que deu a eles a ciência. O Senhor que comunicou a eles também do teu poder curativo, para que através, Senhor, tratamento, para que através, Senhor, dos remédios, eles pudessem experimentar, ó Deus, o teu poder. Eu peço que o Senhor abençoe e potencialize, Deus, todo o tratamento que essas pessoas estão recebendo. Abençoe os remédios, potencialize e anule todos os efeitos nocivos desses remédios, Senhor. Liberta pessoas de remédios, Senhor, que têm mexido com a mente, com as emoções, pessoas que estão presas a certos tipos de remédios, Senhor, para dormir, para ter bom humor. Liberta essas pessoas desses remédios, Senhor, mas abençoa todos os bons remédios, para que essas pessoas, Senhor, vejam o teu poder agindo também através da ciência. Ó Deus, te louvamos e bendizemos por todos os médicos, pelo tratamento e pelos remédios. Desde já declaramos que estão nas tuas mãos para que sejam instrumentos, para que teu povo veja também o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você tem algum remédio, alguma... Não creia, o Senhor já abençoou. Amém?
Gente, então vamos agradecer. Né? É simples assim mesmo. É simples assim mesmo. Ai, padre, não vi nenhum anjo voando também não. Né? Não veio um calor, não veio. Tem gente que às vezes tem uma sensibilidade maior, sente. Tem gente que não. Né? Não importa, gente. Aqui o nosso negócio é a fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Hebreus 11:1, não é? Certeza que a gente não vê. Toma posse. Toda a bênção, coloque-se nas mãos de Deus. Por isso você pode agradecer agora. Então levante agora um louvor, abra bem a sua boca, né? E fale com Deus, louvando mesmo o Senhor. Vai subir agora um grande louvor ao nosso Deus, que nos cura e nos liberta de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Todo o coração nós te louvamos, todo o coração te bendizemos, todo o coração te exaltamos, porque nesta noite, ó Deus, o Senhor nos visitou, está aqui conosco, com a tua mão poderosa, com a tua mão que cura, com a tua mão que liberta, com a tua mão que restaura, com a tua mão que renova. Muito obrigado, Senhor, por toda a bênção, por toda a graça, Senhor, que o Senhor realizou em nós nessa noite, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, minhas mãos se elevam, minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Que Deus coloque-se no meu coração. Deus coloca isso no meu coração. Você está aqui, né? Está no salão. Depois seria bom que testemunhasse. Uma pessoa que já faz uma semana está com uma dor de coluna terrível. Você entrou aqui com uma dor de coluna, você não podia ficar nem de um lado, nem de outro. E aí, a partir do momento dessa oração, você sentiu esse alívio, né? Você falou, ai, que alívio, espero que não volte, creio que não volte. Essa pessoa está aqui que entrou com muita dor na sua coluna, você não achava, né, como ficar. Tem alguém que está aqui dentro, que estava sentindo essa dor. Se tiver, levanta a sua mão. A senhora estava assim, sentindo essa dor forte, encontrou esse alívio. Mais alguém sentiu? Outras pessoas. Também uma pessoa que estava com uma dor de cabeça. Amém. Então, mais pessoas. Que estava com uma dor de cabeça, mas assim, uma dor de cabeça, você estava vendo estrelas, né? E assim, e essa dor de cabeça não estava deixando você pensar. Você falou assim, olha, eu nem vou conseguir mais vir nesse cerco de Jericó, porque a dor de cabeça é dia e noite, não é? Sua cabeça parecia que estourar. O Senhor colocou a mão, também está aqui dentro, essa pessoa estava assim, essa dor, não está sentindo agora nesse momento. Louvado seja Deus. Também uma pessoa que estava com uma palpitação no coração durante o dia inteiro, mas não é uma coisa física, não é? Mas um medo, assim, um medo de morte, uma coisa que estava te cercando hoje desde manhã, estava te cercando mesmo, um medo de morte. E assim que nós começamos a oração, você foi liberto, você encontrou uma paz, um alívio. Você estava assim? Amém. Também uma pessoa estava aqui com uma dificuldade muito grande para se ajoelhar. Está aqui, né? E aqui o salão, você não está conseguindo mexer com o seu joelho para ajoelhar, você não conseguir, né? E você sentiu um alívio. Se você estiver aqui, eu gostaria que você se ajoelhasse. Se você que tinha esse problema, né, estava com isso aqui, então ajoelhe, não é? Veja que você que não conseguia fazer o movimento de ajoelhar, não conseguia ajoelhar. Amém? Consegue?
Então levanta, ajoelha de novo. Amém. Também uma pessoa, bem, isso aqui eu não gostaria que a pessoa levantasse a mão, mas só dizer que o Senhor, não sei que a pessoa queira, né? Uma pessoa que está sendo perseguida constantemente pela ideia de suicídio. Mas é uma coisa que não sai da sua cabeça, não sai da sua cabeça. E você veio de uma família de suicidas. Você está passando por um problema muito sério que envolve a sua família e a sua vida financeira. E você tem pensado o tempo todo, você falou assim, eu vou nesse cerco, porque se Deus não me libertar disso, eu vou me matar, porque eu não consigo mais, não tenho mais vontade de viver, um desespero muito grande. Saiba que o Senhor também te libertou disso, né? Você que estava sentindo esse terrível vontade de suicídio, o Senhor te libertou. Toma posse. Também uma pessoa que estava com muita dor nos braços, e você não conseguia levantar, né, os braços, e colocar os braços na altura, não conseguia. A gente está louvando, levantando os braços, mas para você isso estava muito difícil. Então eu gostaria, a pessoa que estava com muita dor, você sente que não tem essa dor, que você levantasse, mas não estava conseguindo. Não é todo mundo, não estou falando todo mundo, mas que não conseguia. O senhor estava com dor nos braços, não conseguia fazer esse movimento? Não conseguia? Então, o senhor não fazia esse movimento? Louvado seja Deus. Creio que o Senhor tocou. Obrigado, Jesus. Também o Senhor coloca no meu coração uma pessoa com diabetes, né? Pessoa que está com uma diabetes bastante alta. Você tem tomado remédio, a sua diabetes não controla. Então, a partir de hoje, eu não sei se Deus vai te dar a cura da diabetes, mas o controle da diabetes, você está preocupado, até perigo de entrar no coma diabético, alguma coisa. E o Senhor está normalizando, não é? Você está controlado, confie no Senhor. Agora vamos aplaudir o Senhor com toda a força. Muito obrigado, Jesus. Nós agradecemos. Amém. E depois, né, a gente costuma fazer isso aqui, dificilmente faço isso aqui na missa, né? Muito difícil, mas senti mesmo no meu coração de fazer. Eu peço que as pessoas vão para casa, depois vejam, né, o que aconteceu de fato, e como a gente tem feito aqui nas quintas-feiras, para a gente ler o testemunho. Depois, se você tiver testemunhos dessa semana, não só de hoje, mas de outros dias também, escreva. Vamos falar tudo no mesmo dia, né? Não conte uma história, né? Uma novela, não faça isso. Conte uma coisa curta, para a gente poder testemunhar, falar. Porque muita gente pensa, está feita oração, mas não... O que aconteceu? Muita coisa, pode ter certeza. Até hoje, gente, nós estamos já no segundo cerco, eu escuto testemunhos do primeiro. Até hoje, gente me fala de cura, fala de coisas assim fantásticas. Por quê? Porque o nosso Deus está no meio de nós. Amém?